Olá, muito bom dia. Nós estamos começando o seu programa Vida Devocional. E hoje nós vamos falar sobre o tema A Teologia da Oração. Esse é um tema importante para a sua vida. Nós vamos aprender hoje sobre as implicações da oração. Orar é importante, orar é maravilhoso, orar é necessário, mas nós precisamos conhecer as implicações da vida de oração. Vamos falar sobre a teologia da oração. Esse sermão será pregado para incentivar você a orar, para incentivar você a buscar a Deus. E aí, como está a sua vida devocional? Hoje é sexta-feira, sextou, e nós estamos aqui começando mais um programa, o nosso programa Vida Devocional. Enquanto estamos aqui, nós pedimos a você para compartilhar o link do nosso programa. Estamos ao vivo aqui na TV Pinheiros. Compartilhe, chame outras pessoas para ouvir com você e ore também conosco. Enquanto vamos pregando, nós pedimos aqui para que você deixe seu pedido de oração. Nós temos o chat aqui ao vivo e você pode aqui colocar o seu pedido de oração e no final do programa nós vamos orar juntos por você e sua família. Algumas pessoas aqui já entraram, já estão falando conosco. Alzeni, ela diz assim, bom dia, um dia de oração, amém. A Josiane também entrou aqui dando bom dia. Então, entre aí no nosso chat, deixe a sua mensagem, o seu pedido de oração e nós vamos orar por sua vida, tá bom, queridos? Vamos fazer uma oração logo de início aqui para começarmos então a nossa devocional, o nosso momento aqui de ouvirmos a palavra de Deus. Então, oremos ao Senhor. Querido Pai, ó Deus, hoje é um dia maravilhoso. Este é o dia que o Senhor fez. E a Tua palavra nos diz para regozijarmos, nos alegrarmos no dia que o Senhor fez. Eu peço ao Senhor que nos abençoe. Eu peço ao Senhor que nos dê um dia maravilhoso, Pai. Eu já te agradeço pelo sol, pelo ar que nós respiramos, pela alimentação, pelas bênçãos espirituais também, o Teu Espírito Santo que habita em nós, a nossa salvação, os dons espirituais. Te agradeço por Tua palavra, pela salvação na cruz do Calvário, são bênçãos maravilhosas. E nós te agradecemos também pela oportunidade que temos, Senhor, de ouvirmos a Tua bendita e gloriosa palavra. Muito obrigado. Agora, fale conosco, abra os olhos do nosso coração, para compreendermos a mensagem das Escrituras. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, irmã, você que está nos acompanhando, o nosso Vida Devocional, hoje a nossa mensagem está no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29. Pegue a sua Bíblia, abra o seu aplicativo para nos acompanhar. Nosso tema hoje é Teologia da Oração. Queridos, o capítulo 29 de Jeremias é um capítulo muito importante para nós, para aprendermos mais sobre oração. Nesse capítulo, a palavra de Deus nos informa que o profeta Jeremias manda uma carta aos cativos da Babilônia. Ele manda uma carta àquelas pessoas que estavam no exílio na Babilônia, os seus irmãos, os seus conterrâneos que foram tirados lá de Jerusalém e levados cativos por Nabucodonosor para a Babilônia. E nesta carta, Jeremias mostra para nós a importância da oração, o papel da oração na vida do crente. E ele diz coisas muito interessantes e teológicas sobre a oração. E é por isso que nós queremos falar sobre a teologia da oração. A primeira coisa que nós aprendemos é que nós devemos orar crendo que Deus cumprirá as suas promessas. Repito, nós devemos orar crendo que Deus cumpre a sua promessa a cada um de nós.
Ore, acreditando que Deus cumprirá as promessas dele em sua vida. É o que nos diz, irmãos, o verso de número 10. No verso 10 nós lemos: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Nós devemos orar, crendo nas promessas de Deus. Meus irmãos, o povo de Deus foi levado para a Babilônia, e esse povo passaria 70 anos na Babilônia. Deus cumpriria a sua palavra ali. Nos informa a Bíblia que o povo foi levado para lá por conta da desobediência. Em 2 Crônicas 36, verso de número 21, a Bíblia nos diz que o povo quebrou o sábado do Senhor, o Shabat do Senhor. O povo quebrou a lei do Senhor, desobedeceu ao Senhor. Então o povo foi levado para o cativeiro. Mas nem tudo estava perdido. Após 70 anos, Deus cumpriria a sua palavra. Após 70 anos, a promessa se cumpriria. E Deus, então, tem uma boa palavra para o seu povo. Deus tem uma boa notícia para o seu povo. Há uma palavra boa para o povo de Deus. No verso de número 10 que nós lemos, na parte B do versículo, diz que após 70 anos, Deus resgataria o seu povo. Deus cumpriria a palavra do profeta Jeremias. Então, o povo tinha que planejar, tinha que construir casas, nos diz os versos 4 a 6, que eles tinham que plantar, tinham que dar os filhos em casamento, tinham que se organizar, tinham que se planejar, porque eles não sairiam antes da palavra de Deus se cumprir. E é interessante que eles não podiam ouvir os falsos profetas. No verso 9, os falsos profetas diziam: Deus vai tirar vocês daqui em pouco tempo. Deus vai resgatar vocês agora. Mas, meus irmãos, aqueles falsos profetas estavam enganando o povo de Deus. A nação não sairia enquanto a palavra não fosse cumprida. Enquanto o plano de Deus não fosse cumprido, a nação não sairia do cativeiro. E aí, após 70 anos, Deus cumpriu a sua palavra. A Bíblia nos diz que o povo estava em uma tremenda nostalgia, numa tremenda tristeza. Se você ler o Salmo 137, diz que os babilônios pediam para que eles cantassem cânticos de Sião. E eles diziam: como nós cantaremos os cânticos do Senhor em terra estranha? Eles estavam tristes, eles estavam abatidos, estavam angustiados, estavam atribulados. E depois de 70 anos, Deus cumpriu a sua promessa. E no Salmo 126, nós temos esse salmo do pós-exílio. E o salmo diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. A boca se encheu de riso, a língua de cântico. E o Senhor restaurou a sorte do seu povo. Entre as nações diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. E é por isso que nós estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Pensando nisso, nós devemos, meus irmãos, pensar algumas coisas. Nós devemos encarar as realidades de Deus. Nós devemos encarar as promessas de Deus, a palavra de Deus e crer na palavra de Deus. Há muitas pessoas vivendo fantasias espiritualizadas, fantasias espirituais, ouvindo falsos profetas, ouvindo profecias estranhas que nunca se cumprem. Meu querido, você deve se firmar na palavra de Deus. Deus cumprirá a sua palavra nas nossas vidas. Aqui estão as promessas de Deus. Como eu disse no verso 9, o povo estava ouvindo falsas profecias que não representavam a realidade de Deus, aquilo que Deus queria para o seu povo, os planos de Deus. Deus vai cumprir todas as promessas dele em nossas vidas. A Bíblia nos diz que Deus fez uma promessa a Abraão e depois de 10 anos, esta promessa se cumpriu e Sara teve o filho da promessa, Isaque.
Enquanto nós nos planejamos, enquanto esperamos as promessas de Deus se cumprir, nós devemos planejar a nossa vida. Nós devemos acordar, devemos trabalhar, devemos produzir. Nós não podemos viver de ilusões espirituais, como as pessoas aqui estavam vivendo. Então, a primeira coisa, nós devemos orar crendo que Deus cumprirá a sua promessa em nossas vidas. A segunda coisa que nós aprendemos aqui sobre a teologia da oração é que nós devemos orar entendendo que Deus pensa em nós. É verdade. Nós devemos orar crendo que Deus está pensando em nós. Deus pensa em você. Veja o verso de número 11. Nos diz assim, irmãos: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus pensa em nós. Nós devemos orar crendo que Deus está pensando em nós, que Deus não nos esqueceu, que Deus se preocupa conosco. O importante não era aquilo que os babilônios pensavam. O importante não era aquilo que o rei estava pensando. O importante não era aquilo que os falsos profetas estavam dizendo. No verso 21, nós vemos claramente que eles estavam profetizando coisas que Deus não havia dito. Isso não importava para o povo. O mais importante era aquilo que Deus pensava, aquilo que Deus queria, aquilo que Deus estava pensando sobre os judeus. A perspectiva de Deus, aquilo que Deus pensava, podia contrariar aquilo que o povo estava pensando. Perceba que o texto diz pensamentos de paz e não de mal. E qual é o objetivo? O objetivo é esse: dar o fim que desejais. Enquanto o povo pensava em morte, Deus pensava em vida. Enquanto o povo pensava no fim, Deus estava pensando em recomeços. Enquanto o povo pensava na tragédia, Deus estava pensando na vitória. Isto é maravilhoso. Deus pensa em nós. E não é maravilhoso entendermos isso na oração? Deus pode pensar coisas de nós que nós mesmos nunca pensamos. Deus pensa coisas sobre nossas vidas que nós mesmos não pensamos. A Bíblia nos diz em Isaías 55, versos 8 e 9, que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos, que os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos. E a palavra nos diz no Salmo 139, verso 4, que antes da palavra vir à nossa boca, Deus já a conhece toda. Deus conhece perfeitamente você. Deus sabe quem você é. Deus conhece a sua vida. Deus sabe exatamente o que é que você está pensando agora ao ouvir esta mensagem. E, meus irmãos, quando nós paramos para refletir sobre isso orando, isso torna a nossa oração muito especial. Há mais de 7 milhões de pessoas, bilhões de pessoas neste universo, neste planeta. E mesmo assim, Deus está pensando em você. Mesmo assim, Deus se ocupa com você. Mesmo assim, Deus está interessado na sua vida. Mesmo assim, Deus sabe quem você é no meio da multidão. Deus pensa em nós. Deus pensa em você. E Deus tem planos para você. Como nós lemos aqui no verso de número 11, são pensamentos de paz, não de mal, para nos dar um fim especial. Deus tem coisas boas para nós. Deus pensa coisas boas para as nossas vidas. Terceiro lugar, terceira coisa na teologia da oração. Orem entendendo que Deus nos motiva a orar. Deus nos incentiva a orar. Deus nos leva à oração. Veja aí comigo os versos 12 e 13. Nos diz assim, irmãos: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. Em terceiro lugar,
Deus nos incentiva a orar. É interessante, queridos, que os planos de Deus não substituem a oração. Pelo contrário, os planos de Deus deveriam nos levar a orar mais. Ao dizer que o povo só sairia do cativeiro após 70 anos, Deus não estava desmotivando o seu povo a orar. Pelo contrário, Deus estava incentivando o povo a orar. A Bíblia nos diz em Daniel capítulo 9, versos 3 e 4, quando o profeta Daniel soube que o plano de Deus demoraria 70 anos, ele não cruzou os braços. Ele não desistiu. A soberania de Deus não invalida a responsabilidade humana. Pelo contrário, Daniel buscou a presença de Deus. Daniel orou, Daniel clamou ao Senhor. Os planos de Deus nos levam à oração, queridos. Não ao contrário. Quando Deus quer demonstrar misericórdia para o seu povo, Deus leva o seu povo a orar por misericórdia. Quando Deus quer demonstrar amor pelo seu povo, Deus leva o seu povo a orar por amor. Quando Deus quer incentivar a sua igreja a fazer missões, Deus leva o povo dele a orar por missões, a orar por missionários. Quando Deus quer prosperar o seu povo financeiramente, Deus leva o seu povo a orar, clamando a Deus por portas abertas. Diz a palavra de Deus em 1 João, capítulo 5, versos 14 e 15, que se pedirmos alguma coisa conforme a vontade de Deus, Ele vai nos atender. Então nossas vontades precisam se coadunar com a vontade do Deus soberano. Os planos de Deus nos levam a uma vida de oração. Por que isso, irmãos? Porque o povo não estava orando. O povo na Babilônia deixou de orar, deixou de buscar a Deus. Nos diz o verso de número 12 o seguinte: mas agora passareis a orar. Por quê? Porque o povo deixou de orar, eles não estavam mais orando. Eles deveriam orar, inclusive, pela Babilônia, pela cidade que eles estavam. Diz o verso 7, procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Eles deixaram de clamar a Deus, e agora eles precisavam orar. Mas eles precisavam orar com intensidade. Eles precisavam orar com fervor. Eles precisavam orar com avivamento. E perceba a característica desta oração no verso 13. Buscar-me-ei e me acharei quando me buscares de todo o vosso coração. Em Deuteronômio 4, 29. Quando nós olhamos o estabelecimento da aliança de Deus com o seu povo, Deus havia dito que quando o povo fosse para o cativeiro por desobediência, lá eles clamariam a Deus, lá eles buscariam a Deus, e eles encontrariam quando buscassem a Deus de todo o coração. Isso fala da integridade da oração. Isso fala, queridos, da totalidade da oração. Como está a sua vida de oração? Você tem orado? Você tem buscado a Deus? Eu quero mostrar para você aqui, nesta aplicação agora, um segredo para a oração. Existem, meus irmãos, 3 decretos de Deus para a oração. O primeiro decreto de Deus é o decreto eletivo. Ou seja, Deus pode nos dar muitas coisas que nós não pedimos. Você sabia disso? Quantas bênçãos nós recebemos de Deus e nós não pedimos. A palavra de Deus nos diz em Efésios 3:20 que Ele é poderoso para nos dar muito mais do que pedimos. Deus tem nos dado muito mais do que clamamos, do que suplicamos, do que pedimos a Ele. Esse é o decreto eletivo. Mas nós temos o decreto preteritivo também. Às vezes nós vamos orar, vamos clamar a Deus, vamos buscar a Deus muito tempo em oração, talvez anos, e Deus vai dizer para nós não. Ele vai responder a oração dizendo não, que não atenderá ao nosso pedido. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios, capítulo 12, versos 8 e 9, que o apóstolo Paulo orou 3 vezes, como era costume dos judeus, orar 3 vezes, pedindo a Deus que tirasse dele, que removesse do seu corpo um espinho que atormentava a sua carne. E qual foi a resposta de Deus? O decreto preteritivo. Deus disse a Paulo: a minha graça te basta.
Deus não removeu aquele espinho. Nem tudo que você pede a Deus, Deus dará. Terceiro decreto, queridos, é o decreto permissivo. Deus só vai dar se a gente orar, se a gente clamar. Aqui, no verso 13, nós temos o decreto permissivo. Buscar-me-ei e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. No capítulo 33, verso 3, o profeta Jeremias disse: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não conhece, que ainda não sabe. O nosso Senhor Jesus nos ensinou a orar. No capítulo 7 de Mateus, verso 7, ele diz que aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, abre-se-vos-á. Ou seja, algumas coisas que Deus nos dá, sem precisarmos pedir. Outras nós vamos pedir e não vamos receber. E algumas coisas Deus só vai dar para nós se nós clamarmos a Ele, se nós buscarmos em oração. O decreto eletivo, o decreto preteritivo e o permissivo. Portanto, meus irmãos, se cremos nas promessas de Deus, nós devemos orar. Martinho Lutero chegava a orar 3 horas por dia. E quando ele orava menos de 3 horas por dia, ele dizia que o seu dia não era o mesmo. Estava faltando alguma coisa. Nesta manhã, ore ao Senhor. Creia nas promessas de Deus e busque ao Senhor em oração. Em último lugar, na teologia da oração, nós devemos orar crendo que Deus restaurará as nossas vidas. Verso de número 14 diz assim: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Aqui no verso 14 nós temos 2 bênçãos. Primeiro, a bênção espiritual. Serei achado de vós. Os cativos encontrariam Deus novamente. Eles receberiam a presença de Deus. Eles teriam suas vidas espirituais mudadas. Orar até que encontre a Deus. Mas a segunda bênção é a mudança de vida. Mudarei a vossa sorte. Deus está dizendo que restauraria a vida dos cativos. Deus está dizendo que restauraria a vida do seu povo. Isso aponta para uma transformação. Isso aponta para uma vida nova. Isso aponta para uma mudança de localidade. Eles sairiam da Babilônia e iriam para Sião, para o lugar do culto, para o lugar da adoração. É um novo recomeço através da oração. É sair da prisão à liberdade. É experimentar as bênçãos maravilhosas de uma vida espiritual e abençoada através da oração. Se buscarmos a Deus, Deus vai nos restaurar. Se Ele for achado em nós, Ele vai restaurar a sua vida. Ele vai restaurar a sua família. Ele vai restaurar o seu filho. Ele vai restaurar o seu casamento. Ele vai restaurar a sua vida financeira. Ele vai restaurar principalmente a sua vida espiritual. Nos diz 2 Crônicas 7:14, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter, se humilhar e orar, eu sararei a sua terra, diz o Senhor. Deus tem bênçãos poderosas através da oração. Portanto, queridos, esta é a teologia da oração. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos leve a orar. Amém. Nós agora, então, aproveitando o nosso tema, nós vamos orar. Nós temos aqui o nosso chat. E aí algumas pessoas aqui estão mandando mensagens para nós. A Maria Lúcia diz assim: a palavra é muito edificante, tocou muito em mim. Grata, pastor. Deus abençoe, Maria Lúcia, a sua vida. Nós aqui da Igreja de Pinheiros vamos orar por você. A Flora Santos. Nesse momento estou sentindo tanta dor, estou sendo incentivada a orar. Creio que isto é a minha solução. Irei orar mais. Exatamente, querida. Nós vamos orar por todos vocês aqui agora. Vamos falar com Deus, vamos clamar ao Senhor, tá bom? Vamos a interceder ao Senhor por sua família. Todos nós precisamos orar e orar muito. Nós precisamos buscar a face do Senhor.
Nós temos orado, entre aí no site da nossa igreja, nós temos cultos aí de oração, conexão com Deus na segunda-feira, os cultos aí com o reverendo Arival, os auxiliares, os demais pastores. Em todo o culto nós temos orações maravilhosas, então busque aí a igreja. Nós temos aqui também a Carmen Lúcia, e diz assim: eu peço oração pela minha família e parentes. A Rita de Cássia, Deus é bom. Amém. Vamos orar então, queridos? Vamos falar com Deus. Nós estamos falando da igreja presbiteriana, mas se não tem uma igreja presbiteriana, se não tem perto da sua casa, procure uma igreja mais próxima, uma igreja bíblica, uma igreja que ore, uma igreja que anuncie a palavra do Senhor. Vamos orar nesse instante. Senhor, obrigado mais uma vez, Pai, por esta mensagem. Como nós falamos, o Senhor nos incentiva a orar, nos leva à oração. Pai, nós queremos colocar agora todos esses pedidos que foram feitos, Senhor, diante de Ti, Pai. Nós suplicamos a Tua misericórdia, que o Senhor restaure estas pessoas, que o Senhor restaure a sorte destas pessoas. Ó Pai, quantas pessoas estão escravizadas pelos vícios, escravizadas pelas drogas, pelo adultério. Quantas pessoas, Senhor, que se sentem agora oprimidas, depressivas, tristes, preocupadas, desalentadas. Mas aqui agora pedimos a Tua bênção. Que o Senhor as visite, Pai amado, nesse instante. Essas pessoas que ouviram esta palavra, que o Senhor possa visitá-las. Ó Senhor, visite os seus lares, Senhor. Quantos casamentos que estão sendo destruídos, quantas casas que estão sendo arruinadas, Senhor amado, por Satanás, ó Deus. Mas nesta manhã nós suplicamos a Tua graça e a Tua misericórdia. Que o Senhor se restaure. O Senhor é o Deus que restaura, que cura, que transforma, que liberta. E nós cremos na Tua palavra, nas Tuas promessas, Senhor. Portanto, atenda o clamor dessas pessoas. Muitas pessoas aqui no chat pedindo oração. Visite cada uma delas, Senhor. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui terminando mais um programa Vida Devocional. Na próxima sexta-feira estaremos aqui, mas queremos lembrar que todos os dias, nesse mesmo horário, às 9h30, nós temos o programa Vida Devocional com outros pastores, outras pessoas que estarão pregando, pastores abençoados, que com certeza trarão palavras de edificação para a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida e um grande abraço, grande beijo no seu coração.